Imagine por um instante que você está à beira de um vasto oceano, as ondas sussurrando promessas de aventuras e mistérios além do horizonte. Agora pergunte a si mesmo: você teria coragem de deixar a segurança da costa para trás e se lançar ao desconhecido? Muitos de nós hesitariam, e é exatamente essa hesitação que o psicólogo suíço Carl Jung viu como um dos grandes enigmas da alma moderna. Ele chamou isso de o problema do puer aeternus, o homem-criança, aquele que, mesmo vestindo o corpo de um adulto, carrega dentro de si a eterna relutância de crescer. Em um mundo que nos convida a explorar novos territórios, por que tantos preferem ficar ancorados ao confortável porto da infância? Antes de mergulharmos nas ideias de Jung sobre esse padrão fascinante e inquietante, quero que você reflita por um segundo. Já sentiu em algum momento esse chamado para se aventurar, mas escolheu ficar onde está? Segure essa resposta. Ela será o seu mapa enquanto navegamos juntos pela mente do homem-criança e suas sombras. Um provérbio atribuído a André Gide, escritor francês, diz: o homem não consegue explorar novos oceanos se não tiver a coragem de se afastar da segurança da costa. Essa ideia reflete uma verdade profunda sobre a necessidade de ousadia para crescer e se aventurar pelo desconhecido. No entanto, uma psicóloga suíça chamada Marie-Louise von Franz, discípula de Carl Jung, identificou, em meados do século XX, um fenômeno alarmante que parecia contradizer essa disposição ao risco. Ela observou que muitas pessoas, apesar de chegarem à idade adulta fisicamente, permaneciam estagnadas em um estágio imaturo de desenvolvimento psicológico. Seus corpos eram de adultos, mas suas mentes e emoções não acompanhavam essa maturidade. Para von Franz, essa questão era tão crítica que, em 1959, ela decidiu dedicar uma série de conferências ao tema, explorando o que chamou de psicologia do puer aeternus, termo latino que significa criança eterna. Originalmente, na mitologia, o puer aeternus designava uma divindade infantil que nunca envelhecia, eternamente jovem e cheia de vitalidade. Carl Jung, mentor de von Franz, apropriou-se desse conceito para descrever um padrão psicológico. O indivíduo que, como o personagem Peter Pan, recusa-se a crescer. Em suas conferências, von Franz caracterizou o puer aeternus como alguém que prolonga excessivamente os traços típicos da adolescência, comportamentos e atitudes naturais aos 17 ou 18 anos, mesmo ao atingir a vida adulta. Esse padrão frequentemente vem acompanhado de uma dependência emocional marcante, muitas vezes centrada na figura materna. Ela alertou que esse fenômeno, que denominou o problema do puer aeternus, poderia se intensificar nas décadas seguintes, espalhando-se globalmente e afetando um número crescente de pessoas. Suas previsões mostraram-se surpreendentemente acertadas, especialmente no contexto masculino do Ocidente. Hoje observa-se que muitos jovens adultos enfrentam dificuldades em diversas áreas da vida: acadêmica, social, espiritual, econômica e até sexual. Em vez de buscarem autonomia, alguns permanecem na casa dos pais até os 20 ou 30 anos, optando pelo conforto e pela segurança do lar em vez de enfrentarem os desafios da independência. Muitos evitam o esforço de construir algo próprio, preferindo refugiar-se em mundos virtuais, como os oferecidos pela internet, pela pornografia ou pelos videogames. Atividades que, embora prazerosas, são essencialmente passivas e desprovidas de propósito duradouro. Vivem, assim, uma existência sem direção clara, guiada apenas pela busca de alívio momentâneo para suas inquietudes internas. Diante da escala desse fenômeno, não seria exagero considerar o problema do puer aeternus como uma das neuroses mais representativas da contemporaneidade. Para compreender as raízes dessa questão, é essencial explorar as condições sociais e psicológicas que a alimentam, especialmente o papel do chamado complexo materno. Von Franz argumentava que um homem com uma ligação excessivamente forte com a mãe enfrentaria uma batalha constante contra a tendência a permanecer um puer aeternus.
Historicamente, mães e pais desempenharam papéis distintos na criação dos filhos. As mães, tradicionalmente, eram mais presentes, oferecendo afeto, conforto físico e emocional, e sendo sensíveis às necessidades da criança. Essa proximidade cria um vínculo poderoso que os psicólogos descrevem como complexo materno, uma estrutura emocional profunda, carregada de sentimentos que muitas vezes escapam ao controle consciente do indivíduo. Por outro lado, o papel do pai, em muitas culturas, era complementar. Prover recursos, proteção e, acima de tudo, orientação. O pai ajudava o filho a romper os laços de dependência com a mãe, guiando-o rumo à autonomia e à vida adulta. Em sociedades tradicionais, esse processo era formalizado por meio de ritos de iniciação, realizados geralmente na adolescência. Esses rituais, conduzidos pelos homens mais velhos da comunidade, tinham um objetivo claro: separar o jovem da mãe, tanto física quanto psicologicamente. Um exemplo típico, descrito pelo historiador Mircea Eliade em seu livro Ritos e Símbolos de Iniciação, envolvia uma experiência simbólica intensa. Durante a noite, os anciãos, muitas vezes disfarçados como figuras mitológicas, retiravam o jovem de casa, afastando-o da mãe, às vezes por meses. Ele era levado a um ambiente desconhecido, como uma caverna, onde passava por um processo que representava a morte de sua infância e o fim das facilidades da irresponsabilidade. Após essa etapa, seguia-se um renascimento simbólico, marcando sua entrada na vida adulta. O jovem então enfrentava desafios, como sobreviver sozinho no deserto, retornando à comunidade como um adulto funcional, livre da dependência materna. Esses rituais refletiam uma compreensão ancestral de que superar o apego à mãe era uma tarefa complexa, exigindo ações deliberadas e estruturadas. Na ausência de tais práticas hoje, os jovens dependem mais diretamente de seus pais biológicos para essa transição. Contudo, nem todos os pais estão preparados para cumprir esse papel. Para guiar um filho à independência, o pai precisa ser emocionalmente presente, demonstrar força e autonomia em sua própria vida e servir como exemplo de alguém que enfrentou o mundo com propósito. Sem isso, o jovem não encontra um modelo que o motive a abandonar as comodidades da infância. Estudos apontam para a gravidade dessa lacuna. James Hollis, em seu livro Sob a Sombra de Saturno, cita uma pesquisa reveladora. Apenas 17% dos homens americanos relataram ter tido uma relação positiva e significativa com o pai durante a juventude. Na maioria dos casos, o pai estava ausente, seja física, seja emocionalmente. Hollis reflete que, se esses dados estiverem próximos da realidade, algo profundamente perturbador aconteceu no equilíbrio das relações familiares. A ausência paterna não afeta apenas o filho diretamente. Ela também intensifica a presença da mãe, que muitas vezes compensa essa falta tornando-se superprotetora. Em alguns casos, quando o pai não oferece apoio emocional à esposa, ela busca preencher esse vazio através do filho, criando uma dinâmica que os junguianos chamam de mãe devoradora. Essa mãe, mesmo com boas intenções, pode sufocar o filho, envolvendo-se excessivamente em sua vida e, inconscientemente, incentivando sua dependência. Carl Jung descreveu os efeitos devastadores dessa situação. Um jovem criado sob tal influência, sem oportunidades de se aventurar sozinho, corrigir seus erros ou tomar decisões independentes, torna-se um adulto incapaz de enfrentar os desafios inevitáveis da vida. O desejo natural de se adaptar ao mundo e desenvolver uma identidade própria é substituído por uma regressão, uma necessidade de permanecer ligado à mãe, seja ela a figura biológica ou uma substituta simbólica. Esse espírito de regressão, nas palavras de Jung, ameaça aprisionar o indivíduo em um estado de imaturidade perpétua. Diante desse diagnóstico, o objetivo aqui é oferecer um caminho para aqueles que desejam superar o problema do puer aeternus. Isso envolve uma análise psicológica detalhada desse padrão, com base nas ideias de Jung, Freud, von Franz e outros pensadores, além de conselhos práticos para construir uma vida mais responsável, plena e independente. Reconhecer e enfrentar essa questão exige coragem.
A mesma coragem necessária para deixar a costa e explorar novos oceanos. Para quem chegou até aqui, a proposta é continuar trazendo ferramentas para alcançar essa transformação. Em troca, um simples gesto de apoio, como curtir, se inscrever ou compartilhar, ajuda a ampliar essa mensagem.